Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Tem dia que o silêncio dói mais do que qualquer palavra. Eu aprendi isso num agosto sem chuva, quando o chão rachava feito couro velho e o gado mugiu a tarde inteira sem razão nenhuma. Aprendi no dia que enterrei o seu Antônio, meu marido de 32 anos, e voltei para dentro de casa com os pés sujos de terra vermelha e a mesa posta para dois. Aprendi que o silêncio não é ausência de som, é a presença de tudo que não volta mais. Me chamo Dalva Conceição Marques, filha de Dona Teresa e do finado seu Benedito, nascida numa sexta-feira de chuva no município de Brejo da Esperança, lá no interior do Maranhão. Tenho 61 anos, uma fazendinha de 43 hectares, 3 vacas magras, um cachorro chamado Twin que late só quando quer e uma vida que, faz tempo, parou de andar para frente. Não é que eu seja triste, é que eu fui ficando quieta. Depois que o Antônio morreu, 3 anos e 2 meses atrás, num domingo de manhã, enquanto eu fritava ovo e ele sentou na cadeira da varanda e simplesmente não levantou mais. Depois disso, a casa foi mudando. Não a estrutura. As paredes continuaram de pé. O telhado segurou a chuva de dezembro, a cerca do pasto resistiu ao gado, mas alguma coisa no ar mudou. O jeito que a tarde entrava pela janela ficou diferente. O cheiro do café cedo ficou mais pesado. O chiado do rádio à noite, que antes era companhia, virou apenas barulho. Os filhos me chamaram para ir morar na cidade. A Rosângela, que casou lá em Imperatriz, me ligou chorando, pedindo que eu vendesse tudo e fosse. O Eduardo, que está no Pará com a família dele, mandou dinheiro e uma carta escrita à mão dizendo que aquela terra só me fazia mal. Eu não fui. Não porque sou teimosa, embora todo mundo diga que sou. Fui porque aquela terra era minha, era do Antônio, era de tudo que a gente construiu junto com as próprias mãos calejadas. Vender aquilo seria como vender um pedaço do homem. E eu não estava pronta para isso. Talvez nunca esteja. Então fiquei. E fui aprendendo a viver no modo mais simples que existe, um dia de cada vez. Acorda, esquenta o café, alimenta o gado, conserta o que quebrou, janta sozinha, deita, sonha com coisa que não lembro de manhã e recomeça. Não é viver, é durar. Mas eu durava, e achei que ia durar assim até o fim. Naquela segunda-feira, o calor chegou antes do sol. Eu já estava acordada às 5 da manhã. Nunca dormi até tarde, nem quando jovem, era coisa que o Antônio reclamava. Enquanto o café esquentava no fogão a lenha, eu fui até a porteira verificar se o bezerro novo tinha ficado separado da vaca durante a noite. O chão estava coberto por uma névoa fina, dessas que somem antes das 7, e o capim brilhava molhado ainda, mas o ar já carregava aquela promessa de calor que faz a gente suspirar fundo, só de sentir. Twin foi na minha frente, farejando o caminho com a seriedade de quem tem obrigação no mundo. Tava tudo bem com o bezerro. Tava tudo igual ao dia anterior, e ao anterior, e ao de antes desse. Voltei para casa, tomei o café com uma fatia de pão dormido que eu tinha esquecido de guardar direito e sentei na cadeira da varanda. A minha, não a do Antônio, que eu nunca mais sentei naquela desde o dia que ele morreu lá. O sol foi subindo devagar. A poeira da estrada de chão que passava na frente do sítio foi ficando mais alaranjada. Um caminhão passou ao longe, levantando uma nuvem que demorou a descer. Os pássaros cantaram, pararam, cantaram de novo, feito gente que não sabe bem o que dizer. Foi quando eu vi. No começo, pareciam 2 troços de lenha na beira da estrada. 2 vultos agachados, encostados um no outro, parados numa posição que não era de descanso. Era de cansaço mesmo, daquele que vai fundo no osso. Me levantei da cadeira sem nem perceber. Peguei os óculos que estavam no bolso do avental e olhei de novo. Eram pessoas.
Dois velhos, um homem e uma mulher, ambos de cabelos brancos, ambos com roupas que deviam ter sido boas um dia, mas que agora eram apenas pano surrado e empoeirado. Sentados na beirada da estrada vermelha, sob aquele sol que ainda estava baixo, mas já queimava, com aquele ar de quem andou muito e chegou no limite do que o corpo aguenta. Fiquei parada na varanda um tempo. Minha mãe sempre disse que bondade e burrice andam juntas, e que a diferença entre as duas é o bom senso. Ela seria a primeira a dizer que não se abre porta para estranho. O Antônio também. Homem cauteloso, o meu Antônio, nunca foi de confiar em gente que aparecia do nada. Mas tinha uma coisa naqueles dois velhos sentados na poeira que me pegou direto no estômago. Não era pena, não era curiosidade, era reconhecimento. Era o jeito que eles tinham de estar juntos sem se olhar. Ele com a mão espalmada no joelho dela, ela com a cabeça levemente inclinada para o lado dele, que me lembrou de algo. Me lembrou de como o Antônio e eu ficávamos quando estávamos cansados demais para falar, mas ainda assim precisávamos sentir que o outro estava lá. Desci os 3 degraus da varanda. Atravessei o terreiro devagar, com Twin do meu lado. Abri o portão de madeira que range sempre e fui até a estrada. De perto, eles eram ainda mais velhos do que pareciam. O homem devia ter seus 75, 78 anos, rosto todo cortado de rugas fundas, nariz largo, barba por fazer, olhos castanhos com aquele brilho opaco de quem não dormiu. A mulher era menor, mais miúda, com o cabelo branco preso num coque improvisado com o que parecia um pedaço de elástico. Tinha uma escoriação no braço direito, recente, a pele arroxeada. O homem me viu primeiro. Tentou se levantar e não conseguiu de primeira. "A senhora tem um copo d'água?" ele perguntou. A voz era firme, mas saiu fina, seca. A voz de quem não bebeu o suficiente por tempo demais. Olhei para ele, olhei para ela, que me encarava com olhos que eram ao mesmo tempo suplicantes e envergonhados. O olhar de quem nunca pediu nada na vida e agora precisa pedir e não sabe bem como carregar isso. "Tenho", eu disse. "Tenho água e tenho comida. Entrem." O homem fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Mas eu vi. Naquele segundo, eu vi tudo que ele estava segurando. Sentei os dois na mesa da cozinha enquanto esquentava o feijão que tinha sobrado do dia anterior. Coloquei pão, coloquei queijo, coloquei um copo grande de água para cada um. Eles beberam sem falar. Beberam como quem bebe quando ainda não acredita que pode. O homem se chamava Seu Hermindo. A mulher era Dona Cida. Ele explicou que eram casados há 53 anos, coisa que me atravessou como uma faca pequena e afiada bem no lugar que a gente não espera. "Trabalhamos a vida inteira", disse ele, enquanto comia o feijão com uma dignidade contida que me deixou sem ação. "Trabalhamos, criamos 3 filhos, guardamos o que pudemos. Depois que ficamos velhinhos, os filhos nos colocaram no lar São Benedito." Parou, olhou para o prato. "Disseram que era o melhor do município." Dona Cida não disse nada, só comia devagar, com as mãos tremendo levemente sobre a colher. "E não era?" perguntei, porque havia algo no jeito que ele disse aquilo, um peso específico que me disse que tinha mais. Ele me olhou, os olhos castanhos agora com um brilho diferente. Não de choro, mas de alguma coisa mais séria que choro. De certeza, de coisa que a pessoa viu e não consegue desver. "No começo era", disse ele. "No começo tinha comida, tinha remédio, tinha cama boa. Aí a diretora mudou. Veio uma tal de doutora Iracema. E aí as coisas foram mudando devagar. Devagar, do jeito que a gente não percebe no dia a dia, mas percebe quando olha para trás." Dona Cida pousou a colher. "Hermindo", ela disse baixo. Só isso. O nome dele como um aviso. "Ela precisa saber", ele disse para a esposa. Depois me olhou de novo. "A senhora nos ajudou, dona Dalva. A senhora merece saber onde pegou encrenca. Aquela palavra me parou.
Encrenca. Senti alguma coisa apertar no peito. Não era medo ainda. Era o anúncio do medo. Era o cheiro que vem antes da chuva. Aquele cheiro de terra molhada que a chuva ainda não fez, mas que o vento já traz de longe. Me conta, eu disse. E ele contou. A comida foi sumindo primeiro. Não de uma vez, devagar, como ele tinha dito. Um desjejum que era farto virou um mingau ralo. Um almoço com carne virou arroz com caldo. A janta foi sumindo até ser só um biscoito e um copo de leite aguado. Os remédios começaram a ser trocados. Não pelos médicos, pelos funcionários. A doutora Iracema mandava substituir, dizia que era equivalente. Seu Hermindo tinha pressão alta, tomava um remédio caro faz anos. O novo era diferente. A pressão dele descontrolou. E os outros? Perguntei. Uns ficavam quietos porque tinham medo, outros reclamavam. E os que reclamavam? Ele demorou para responder. Sumiam, disse ele por fim. Simples assim, simples e pesado como pedra. Dormiam uma noite e de manhã a cama estava vazia. A Iracema dizia que tinham sido transferidos. Mas a gente nunca recebia notícia. Os filhos ligavam e ela dizia que o familiar estava bem, só que não podia receber visita por causa do protocolo de adaptação. O ar na cozinha ficou diferente, mais pesado. O chiado do fogão, o cheiro do feijão, o vento que entrava pela janela, tudo continuou igual. Mas alguma coisa tinha mudado. Dona Cida me olhou. Nós somos os últimos que viram o seu Argemiro antes de sumir, disse ela. A voz era fina, mas firme. Ele tinha nos dito que ia denunciar, ia ligar para o filho. Na manhã seguinte, a cama dele estava dobrada com um bilhete dizendo que tinha pedido transferência voluntária. Argemiro não ia a lugar nenhum voluntariamente, disse seu Hermindo. Ele estava esperando o neto nascer. Ia ser bisavô pela primeira vez. Homem desse não pede transferência. O silêncio caiu de vez sobre a mesa. Eu olhei para eles dois, aqueles dois velhos que tinham caminhado não sei quantos quilômetros pela estrada de chão para chegar até a minha porteira. E pensei no que minha mãe dizia sobre bondade e bom senso. Pensei no Antônio, pensei no que ele teria feito. Ele teria servido mais feijão, colocado pão extra no prato deles e dito com aquela voz calma e segura que tinha: fiquem tranquilos, enquanto eu tiver chão para pisar, vocês têm chão também. Então eu disse: vocês vão ficar aqui hoje. Vou arrumar o quarto do fundo, que tem cama e janela boa. Amanhã a gente pensa. Seu Hermindo abriu a boca para protestar. Eu levantei a mão. Não vim até a estrada buscar vocês para mandar de volta com o estômago vazio. O feijão tem mais. Deixa eu esquentar. Dona Cida colocou a mão sobre a minha, ali na mesa. A mão dela era pequena, fria ainda da estrada, com as juntas inchadas de artrite. Ela não disse nada, mas eu senti tudo. Naquela noite, depois de deixá-los dormindo, sentei na varanda com Tuinha aos meus pés e olhei para o céu de agosto que estava cheio de estrelas. O tipo de céu que a cidade não deixa mais ver, todo aberto e honesto sobre a nossa pequenez. Pensei na palavra que seu Hermindo tinha usado, encrenca. Pensei nos velhos que tinham sumido. Pensei na doutora Iracema. Pensei no que pode acontecer quando pessoas poderosas precisam que certas histórias não sejam contadas. O vento balançou o capim além da cerca. Tuim levantou a orelha, farejou, abaixou de novo. Não tinha nada lá. Ainda. Mas eu sabia, com aquela certeza que vem da barriga e não do pensamento, que minha vida silenciosa e parada tinha acabado de mudar. Só não sabia ainda em que direção. Eu nunca fui de sonhar muito. O Antônio, sim, ele sonhava com coisas miúdas, banais, e acordava querendo contar. Sonhava que tinha perdido a chave da porteira. Sonhava que o bezerro tinha fugido para o vizinho. Uma vez sonhou que eu tinha cortado o cabelo e ficou bravinho comigo por uma manhã inteira, até entender que não tinha sido de verdade. Eu ria. Dizia que ele era mais mulher do que eu nisso. Mas naquela noite de agosto, eu sonhei. Sonhei com o Antônio sentado na cadeira da varanda.
A cadeira dele, de balanço, que eu não encosto mais. Ele estava com a camisa xadrez que usava nos domingos, a que eu remendar 3 vezes, e ele nunca deixou eu jogar fora. No sonho, ele não falava. Só olhava para a estrada de chão lá na frente, com aquele jeito que ele tinha de olhar para longe quando estava pensando em algo que não ia contar. Então ele virou o rosto para mim e disse: "Você fez certo, Dalva." Acordei com o coração batendo fundo e o quarto ainda escuro. 4:30 da manhã. O galo ainda não tinha cantado. Fiquei deitada um tempo, com a mão espalmada no lado vazio da cama, sentindo o lençol frio. Você fez certo. Levantei. Fui até o fogão. Botei a chaleira. Do quarto do fundo não vinha nenhum barulho, e isso me aliviou e me preocupou ao mesmo tempo. A quietude dos velhos às vezes é sono, às vezes é outra coisa. Fui até lá na ponta dos pés, abri a porta um dedo só. Os 2 dormiam. Seu Hermindo com a boca levemente aberta, a respiração pesada, mas regular. Dona Cida de lado, o cabelo branco espalhado no travesseiro. Uma das mãos segurando o canto do lençol do jeito que criança segura cobertor. Fechei a porta devagar, voltei para o fogão, fiz o café, sentei na varanda e esperei o dia clarear. De manhã, seu Hermindo acordou antes de Dona Cida e veio até a cozinha por conta própria. Estava mais ereto do que no dia anterior. O sono e a comida tinham devolvido alguma coisa a ele, aquela dignidade de homem que está acostumado a ser útil e sofre quando não consegue ser. "Posso ajudar em alguma coisa, Dona Dalva?" "Pode sentar e tomar café", respondi. Eu não sou o homem de ficar à toa enquanto mulher trabalha. Olhei para ele. Ele tinha os olhos fixos nos meus, com uma seriedade que não admitia discussão fácil. "Então vai ali fora e vê se o bezerro está junto com a vaca. Portão do lado esquerdo. Não abre a cerca. Só olha." Ele assentiu com a cabeça e foi. Saiu pela porta dos fundos com um passo que era mais firme do que eu esperava, e eu fiquei olhando pela janela enquanto ele atravessava o terreiro de terra batida, desviando das pedras grandes com o cuidado de quem conhece terreno difícil. Homem de roça. Aquilo estava nele ainda, debaixo de tudo. Quando voltou, disse que o bezerro estava bem. Sentou, tomou o café que eu tinha posto. E aí, sem que eu perguntasse nada, começou a falar. "Trabalhei 30 anos como meeiro na fazenda do finado Zé Augusto, lá perto de Balsas", disse ele. "Depois que ele morreu, o filho vendeu tudo. A gente ficou sem chão. Fui para a cidade e trabalhei de vigia, de servente, do que aparecia. Cida ficou em casa, criou os meninos. Quando os meninos cresceram e foram embora, ficamos nós 2. Parou. Girou o copo de café entre as mãos. Não foi ruim não esses anos. Tinha paz, tinha o suficiente. Quando a saúde foi falhando, eu com a pressão, ela com o joelho, os filhos disseram que o asilo era o melhor jeito, que eles não tinham condição de cuidar, que trabalhavam, que os netos precisavam de atenção. A gente entendeu. A gente sempre entendeu os filhos, mesmo quando doía. Dona Cida entrou na cozinha nesse momento, com o cabelo já preso e o rosto lavado. Sentou do lado do marido, sem fazer barulho. Ele pôs a mão no joelho dela. Ela pôs a mão por cima da mão dele. 53 anos assim. 53 anos de mão sobre mão. Engoli seco. "Como vocês saíram de lá?" perguntei. Dona Cida respondeu dessa vez. "O funcionário que fazia o turno da madrugada, um menino novo, o Júnior, ele foi o único que tratava a gente com respeito. Uma noite ele veio me avisar baixinho que a doutora Iracema tinha pedido transferência dos 2 para uma unidade de cuidados especiais no interior. Ele não sabia bem o que era, mas sabia que os outros que foram para lá nunca voltaram, nunca ligaram, nunca mandaram notícia. Parou. Passou a língua nos lábios. Ele deixou o portão dos fundos aberto naquela noite. Disse que não ia poder fazer mais do que isso. "E vocês foram?" "Andamos a noite toda pela beira da estrada", disse seu Hermindo. 2 dias,
Dormimos no mato uma noite debaixo de uma árvore. Cida machucou o braço numa cerca. Eu caí uma vez, mas não me machuquei feio. Olhei para o arranhão no braço de Dona Cida. Estava melhor do que no dia anterior. Eu tinha passado mercurocromo antes de eles dormirem. Mas ainda vermelho, ainda doendo, eu sabia. Porque ela nunca deixava de segurar o braço contra o corpo de um jeito específico. Quanto tempo faz isso? Perguntei. 3 dias, disse ele. 3 dias. 2 velhos pela estrada de chão do Maranhão, dormindo no mato, com fome, com medo, a mulher machucada, o homem com pressão alta sem remédio. Eu fechei os olhos por 1 segundo, só 1 segundo. Precisamos ir à farmácia buscar seu remédio de pressão, disse quando abri. E precisamos pensar numa forma de entrar em contato com alguém de confiança. Filho, parente, alguém. Seu Hermindo me olhou com uma expressão que me deixou quieta. Os filhos foram eles que nos colocaram lá, dona Dalva. O silêncio que veio depois dessa frase era de um tipo particular. Não vazio, cheio. Cheio de tudo que uma frase dessas carrega dentro. Peguei o carro, um Gol 98 que o Antônio comprou usado e que eu nunca deixei vender porque era o único carro que eu sabia dirigir. E fui até o posto São Francisco, que ficava a 18 quilômetros pela estrada de barro. Deixei os 2 em casa com Twin, que por algum motivo tinha decidido que seu Hermindo era gente boa e tinha passado a manhã inteira no encalço do velho como sombra. Na farmácia, o rapaz me conhecia de vista. Interior é assim, todo mundo se conhece de vista ou de nome ou de parente. Comprei o losartana, comprei um analgésico para Dona Cida, comprei curativo. Paguei com o dinheiro que eu guardava no fundo da gaveta da cozinha, a reserva de emergência que o Antônio sempre insistiu em manter. Emergência, ele dizia, não é só quando a cerca quebra. Na volta, parei no mercadinho para comprar arroz, mais feijão, frango. Não pensei no quanto estava gastando. Pensei no seu Hermindo, que acordou cedo para checar o bezerro para mim. Pensei no Dona Cida segurando o braço ferido com aquela dignidade silenciosa. Pensei no que minha mãe dizia sobre bondade e bom senso. E pensei que talvez, às vezes, a bondade seja o único bom senso que resta. Cheguei em casa ao meio-dia. O sol estava no pico, aquele sol branco de agosto que não tem sombra suficiente em nenhum lugar do terreiro. Guardei as compras, coloquei o frango para marinar com alho e limão, dei o remédio para o seu Hermindo com um copo d'água cheio. Ele tomou, assentiu com a cabeça, disse obrigado, de um jeito que não era simplesmente obrigado. Foi aí que Twin latiu, uma latida só, seca, o tipo que ele dava quando aparecia coisa estranha na estrada. Fui até a janela da sala. Na estrada de frente parado havia um carro. Não era carro de gente da região. Os carros de gente daqui são velhos, empoeirados, arranhados pelas estradas ruins. Aquele era um carro escuro, sedã, com aquele brilho de carro lavado recentemente. Estava parado com o motor ligado, do jeito que pessoa fica quando está esperando ou quando está olhando. Fiquei parada na janela, atrás da cortina, por quanto tempo eu não sei. O carro ficou ali uns 3 minutos. Depois foi embora devagar, levantando pouca poeira como se não quisesse chamar atenção. Era alguém que você conhece? A voz de seu Hermindo me fez virar. Ele estava na porta da sala me olhando. Não, disse eu. Ele assentiu devagar, os olhos castanhos, sérios, não demonstrando surpresa nenhuma. Eles são rápidos, disse ele apenas. Aquela frase me gelou por dentro, ali no meio do calor de agosto. Quanto tempo a gente tem? Perguntei. Não sei. 2 dias, talvez. Talvez menos. Fui até a cozinha. Sentei na cadeira. Pus as mãos sobre a mesa e olhei para elas. Mãos velhas, calejadas, que já fizeram muita coisa difícil na vida, que enterraram o marido e continuaram acordando todo dia e continuaram fazendo o feijão e continuaram existindo mesmo quando não queriam muito. 2 escolhas. Era o que eu tinha.
Entregar aqueles dois e voltar para minha vida silenciosa e segura e vazia, ou ficar do lado deles e enfrentar o que viesse. Duas escolhas. Mas quando a gente olha direito para uma situação dessas, percebe que só existe uma escolha real. A outra é só medo disfarçado de opção. Levantei, fui até o quarto do Antônio, o nosso quarto que eu ainda chamo de quarto do Antônio às vezes, e abri o guarda-roupa. No fundo, atrás da pilha de cobertores que ele gostava de guardar mesmo no verão, havia uma caixa de sapato velha. Dentro da caixa, R$ 430 que eu ia usando aos poucos. O documento do carro e um celular velho que o Eduardo tinha me dado e que eu usava só para ligar nos filhos quando precisava. Peguei tudo. Voltei para a cozinha. Seu Hermindo estava na mesma posição na porta me observando. Tem alguém, disse eu. Alguém que não seja filho, não seja parente, que possa ajudar vocês? Que saiba o que está acontecendo lá no asilo e não vá ficar quieto? Ele pensou. Por um tempo que me pareceu longo. Tenho uma assistente social, disse ele devagar. Uma moça, a Patrícia. Ela foi lá uma vez fazer uma vistoria, uns 4 meses atrás. A Iracema ficou do lado dela o tempo todo. Mas em um momento ela conseguiu falar comigo sozinho. Me deu um papel com um número. Disse que se eu precisasse, ligasse. Você tem o papel? Memorizei o número. Papel a Iracema teria encontrado. Eu olhei para aquele homem de 70 e tantos anos que tinha memorizado um número de telefone de emergência, como se soubesse que um dia ia precisar, e senti alguma coisa no peito que não era pena nem admiração. Era espécie de respeito profundo, daquele que a gente sente por gente que sobreviveu a coisa difícil sem perder a lucidez. Me dá o número, disse eu. Ele deu. Eu escrevi no verso de um envelope velho que tinha na gaveta. E agora? Ele perguntou. Olhei para o relógio de parede. 1h30 da tarde. Olhei para o envelope na minha mão. Olhei para a janela, pela qual a estrada lá fora estava vazia e vermelha e silenciosa. Agora, disse eu vou fazer o frango. Você vai tomar o remédio direito. Dona Cida vai descansar o braço. E hoje à noite, quando o movimento na estrada parar, eu ligo para essa Patrícia. E se ela não puder ajudar? Então a gente pensa em outra coisa, falei. Mas eu não entrego vocês. Isso não acontece. Seu Hermindo ficou me olhando por um momento. Depois foi até a mesa, puxou a cadeira, sentou, pegou a caixinha do remédio, olhou, pousou com cuidado sobre a toalha xadrez. 53 anos de casado, disse ele de repente, sem que eu tivesse perguntado nada. Nunca deixei a Cida com frio, nunca deixei ela com fome, nunca deixei ela sem saber que eu estava do lado dela. Aí chega a velhice e não consigo nem proteger ela de uma mulher malvada dentro de um prédio com ar-condicionado. A voz não tremeu. Os olhos não molharam, mas eu ouvi tudo o que tinha embaixo daquelas palavras. Você saiu de lá com ela, disse eu, com o joelho dela ruim, com seu remédio acabando de madrugada pela estrada. Você saiu com ela? Ele não respondeu. Mas alguma coisa nos ombros dele desceu um pouco. Fui até o fogão. Coloquei a frigideira. Joguei o frango que estava marinando. O cheiro de alho e limão tomou a cozinha. E por um momento, só um momento, aquela casa que fazia 3 anos e 2 meses não cheirava a nada além de café e solidão. Cheirou a alguma coisa que eu não sabia bem nomear. Cheirou a necessário. Cheirou a ainda não acabou. Naquela noite, às 10h30, quando a estrada estava quieta e as estrelas estavam de volta no céu de agosto, liguei para o número do envelope. Tocou 3 vezes. Uma voz de mulher atendeu. Jovem, um pouco rouca, como quem estava quase dormindo. Alô? Aqui é Dalva, disse eu. Eu não te conheço, mas eu tenho 2 velhos na minha casa que precisam de você. Um deles disse que você deu seu número para ele um dia, dizendo que se precisasse ligasse. Silêncio do outro lado. Como ele se chama? A voz da mulher mudou.
ficou mais acordada de um golpe. Hermindo, eu disse. Hermindo e Cida, do lar São Benedito. Outro silêncio, mais longo. Meu Deus, ela disse baixo. E aquelas duas palavras me disseram tudo o que eu precisava saber sobre o tamanho do que eu tinha me metido. A Patrícia falou por 40 minutos. Eu fiquei na varanda, a noite fechada ao redor, o celular velho esquentando no ouvido, e ouvi tudo o que ela tinha para dizer. Ouvi com aquela atenção que a gente aprende quando a vida ensina que existem informações que não podem ser perdidas, que precisam ser guardadas com cuidado dentro da cabeça como se fosse coisa de valor, porque eram. Ela tinha tentado entrar com uma denúncia formal contra o lar São Benedito 3 meses antes. Tinha fotos, tinha relatos, tinha nomes. O processo tinha sido engavetado por causa de um parecer técnico assinado por um médico de Imperatriz que dizia que as condições da instituição eram satisfatórias dentro dos parâmetros estabelecidos. O médico se chamava Dr. Reginaldo Furtado. Furtado é cunhado da Iracema, ela disse. A voz estava completamente acordada agora, com aquela tensão de pessoa que carrega uma coisa pesada faz tempo e de repente encontra alguém que pode ajudar a segurar. Ela tem proteção política também. O vereador Valdir Sampaio foi eleito com dinheiro que passou pelo CNPJ do asilo. Não consigo provar ainda, mas sei. E os que sumiram? Perguntei. Os internos que a família não consegue mais localizar? Silêncio curto. Tenho registro de 7 nomes nos últimos 18 meses, disse ela. 7 idosos que foram transferidos para essa unidade de cuidados especiais e desapareceram do sistema. Não estão em nenhum hospital da região. Não estão em nenhum cadastro de óbito registrado. Não estão em lugar nenhum que eu consiga alcançar legalmente. Meu Deus! Disse eu sem querer, e me reconheci nas mesmas palavras que ela tinha dito quando mencionei o nome do seu Hermindo. Eu não sei o que está acontecendo com essas pessoas, dona Dalva. A voz dela ficou um pouco mais baixa. Pode ser que estejam vivos em algum lugar sem acesso. Pode ser coisa pior. Eu não sei. E é isso que me mantém acordada à noite. Fiz uma pausa. O vento balançou o capim além da cerca. Twin estava deitado nos meus pés, aquecendo os meus calcanhares no frio da noite. O que eu faço? Perguntei. Não leve eles à delegacia local. O delegado de Brejo da Esperança é amigo do vereador Sampaio. Ela respondeu com uma rapidez que me disse que tinha pensado nisso antes. Preciso que você aguente mais 2 dias. Tenho um contato no Ministério Público Estadual em São Luís, uma promotora que está investigando esse tipo de esquema em asilos do interior. Se eu conseguir chegar nela com o depoimento de seu Hermindo e dona Cida em mãos, temos algo concreto. Depoimento de sobrevivente muda tudo. 2 dias. 2 dias, dona Dalva. Eu sei que é pedir muito. Olhei para a estrada escura na minha frente. O lugar onde o carro preto tinha parado à tarde estava vazio, só poeira e silêncio e a sombra das árvores do outro lado. Não é muito não, disse eu, mas preciso que você entenda uma coisa. Se aparecer alguém aqui tentando levar esses 2 à força, eu não vou ficar quieta. Uma pausa. Entendo, disse a Patrícia. E no jeito que ela disse, eu soube que ela entendia mesmo. Desliguei. Fiquei sentada na varanda mais um tempo, olhando para o céu de estrelas, conversando com o Antônio em pensamento, que era o jeito que eu conversei com ele desde que ele foi, porque não aprendi outro. Antônio, eu pensei, acho que me meti numa coisa grande. O vento soprou, o capim balançou, Twin suspirou fundo e mudou de posição nos meus pés. Entrei para dormir. Na manhã seguinte, tudo começou cedo demais. Eu ainda estava esquentando o café quando ouvi o carro na estrada. Não era o som de carro passando, era o som de carro parando, o motor desligando.
porta abrindo e fechando com aquele estalo firme de carro bom. Twin latiu 3 vezes seguidas. 3 vezes era coisa séria. Fui até a janela. Era um carro branco dessa vez. Um SUV com placa de Imperatriz. Estacionado na frente do portão com toda a calma do mundo. Como se o dono do veículo tivesse todo o direito de estar ali. E saiu uma mulher. Eu a reconheci antes mesmo de ter visto antes. Reconheci pelo jeito que ela saiu do carro, pelo jeito que ela ficou parada olhando para minha casa com as mãos cruzadas na frente, pelo jeito que ela era. Tem gente que carrega autoridade no corpo como se tivesse nascido com ela. E tem gente que carrega uma autoridade falsa, construída, que precisa ser exibida o tempo todo porque sem exibição ela some. A mulher que saiu daquele SUV branco era do segundo tipo, e eu soube disso antes mesmo de ela abrir a boca. Ela tinha uns 50 anos, cabelo escuro, liso, na altura do queixo, roupas de cidade, calça social bege, blusa branca de tecido fino, que não era roupa de quem estava acostumada com o calor do interior. Carregava uma bolsa grande de couro que devia custar o que eu gasto em 3 meses de mercado. Usava óculos escuros que ela não tirou mesmo estando à sombra. Ficou na beira do portão. Bom dia, ela disse. A voz era educada, bem colocada, do tipo que aprendeu a ser educada como estratégia. Eu estaria procurando a proprietária desta fazenda. Sou eu, respondi da varanda sem descer. A senhora é Dalva Conceição Marques? Sou. Prazer, dona Dalva. Me chamo Iracema Cavalcante. Sou diretora do Lar São Benedito em Brejo da Esperança. O nome caiu no ar com um peso específico. Ela deixou cair com intenção. Eu percebi. Estava me observando para ver como eu reagia ao nome. Gente que usa o nome como teste é gente que já tem uma ideia do que vai encontrar. Não deixei nada aparecer no rosto. 30 anos de roça ensinam a segurar coisa no rosto. Bom dia, senhora, disse eu. Posso ajudar em alguma coisa? Ela sorriu. O sorriso não chegou nos olhos. Estamos procurando 2 internos que saíram da nossa instituição sem autorização há alguns dias. Idosos, casal, ela de cabelo branco, ele mais alto. Estamos muito preocupados com o bem-estar deles, a senhora imagina. Numa estrada, com a saúde deles, sozinhos. Ela fez uma pausa calculada. Alguém aqui na região viu alguma coisa? Olhei para ela. Ela olhou para mim. 1 segundo. 2. 3. Não vi não, disse eu. Aqui é sítio isolado. Passa pouca gente. O sorriso dela não saiu, mas alguma coisa nele ficou mais tensa, feito elástico, que esticou um pouco além do confortável. Claro, disse ela. Mas se a senhora vir ou souber de algo, ficaria muito grata se nos avisasse. São pessoas vulneráveis, a senhora entende. Precisam de cuidados que não podem ter sozinhas. Ela abriu a bolsa, tirou um cartão, caminhou até o portão e prendeu entre as ripas de madeira. Meu número está aqui. Qualquer informação, qualquer coisinha. Certo, disse eu. Ela me olhou mais uma vez, por tempo que foi longo demais para ser casual. A senhora mora sozinha aqui, dona Dalva? E ali estava, escondida em forma de pergunta educada, mas ali. A ameaça. Dei um passo à frente na varanda. Pus as mãos no corrimão de madeira e a encarei de frente, de cima. Moro, disse eu. Mas sou acostumada. Essa terra é minha desde antes de você nascer, minha filha. Conheço cada pedra, cada cerca, cada caminho. Não tenho medo de ficar sozinha, não. Outro silêncio. Ela pegou o óculos escuro e ajustou no rosto num gesto que eu li como o que era. Uma forma de se recompor sem que eu visse os olhos. Que bom, disse ela por fim. Boa sorte então, dona Dalva. Voltou pro SUV. Entrou. O carro foi embora pela estrada de barro, levantando uma poeira fina que demorou a baixar. Fiquei parada no corrimão até o som do motor sumir completamente. Então desci os degraus, fui até o portão, peguei o cartão que ela tinha deixado entre as ripas e li.
Iracema Cavalcante Furtado, diretora executiva. Lar São Benedito, cuidados geriátricos especializados. Furtado, o mesmo sobrenome do médico cunhado que engavetou a denúncia da Patrícia. Guardei o cartão no bolso do avental. Voltei para dentro. Seu Hermindo estava no corredor. Tinha ouvido tudo. Eu vi pelos olhos dele. Aquele brilho opaco que eu tinha notado no primeiro dia estava de volta, mas diferente agora. Não era mais o brilho do cansaço. Era o brilho do medo que a pessoa reconhece como velho conhecido. Ela veio pessoalmente, disse ele baixo. Veio. Ela nunca vem pessoalmente em nada. Ele passou a mão no rosto. Isso quer dizer que estão com pressa. Fui até a cozinha. Sentei. Pus o cartão sobre a mesa de toalha xadrez e olhei para ele como se ele pudesse me dizer algo que ainda não sabia. Dona Cida sabe que ela esteve aqui? Perguntei. Ainda não. Estava dormindo. Deixa dormir. Levantei. Vou pro fogão. Você senta. Dalva. Parei. Ele nunca tinha me chamado pelo nome sem o Dona na frente. A ausência do Dona naquele momento pesou. Você não tem obrigação, disse ele. A voz estava firme, mas havia algo embaixo dela que era diferente de tudo que eu tinha ouvido nele até então. Havia arrependimento. Nós aparecemos na sua porta sem avisar, sem você pedir. O que está acontecendo não é culpa sua e não é problema seu. Se você quiser nos colocar no carro e nos deixar na beira da estrada, eu entendo. Entendo de verdade. Fiquei olhando para ele por um tempo. Pensei no Antônio, no sonho da véspera. No você fez certo, Dalva. Pensei na Dona Cida dormindo no quarto do fundo, com o braço arranhado e as mãos cheias de artrite. Pensei nos 7 nomes que a Patrícia tinha me dito. 7 idosos que entraram num sistema e não saíram mais. Pensei em mim mesma, numa mulher que acordava todo dia para durar, não para viver, e que não sabia mais bem a diferença entre as duas coisas. Sabe qual é a diferença entre mim e a Iracema? Disse eu por fim. Ele me olhou sem responder. É que eu sei o que é certo, e quando a gente sabe o que é certo, não tem outra escolha. Só tem o que é certo e a covardia de não fazer. E eu sou muita coisa, seu Hermindo, mas covarde nunca fui. Virei pro fogão. Senta, disse de novo. O café tá quase pronto. O dia passou tenso e quieto ao mesmo tempo, que é o tipo mais difícil de tensão. A que não explode, a que fica debaixo de tudo como brasa coberta de cinza, quente, mas invisível. Depois do café, cuidei do gado. Levei seu Hermindo comigo por um motivo que não disse em voz alta, mas que ele entendeu. 2 pares de olhos na estrada são melhores que um. Ele caminhou do meu lado pelo pasto com aquele passo firme de homem de roça, olhando o horizonte com a mesma calma de quem sabe que o campo não esconde segredo para quem sabe ler. Bom gado, disse ele olhando as vacas. São velhas, mas sustentam, como tudo de valor, disse ele. Ficamos um tempo em silêncio, os dois olhando o pasto sob o sol que já queimava às 9 da manhã. Seu Hermindo, disse eu devagar, o Júnior, o funcionário que deixou o portão aberto, ele está seguro? Uma pausa longa. Não sei, disse ele. Rezo para que sim. Voltamos para casa sem mais palavras. À tarde, a Patrícia ligou. Tinha conseguido marcar com a promotora para 2 dias depois, uma quinta-feira. Mas havia uma condição. O depoimento precisava ser presencial, em São Luís. Ela não podia enviar um oficial até o interior sem antes ter algo formal na mão, porque se vazasse antes do momento certo, o esquema desapareceria e as pessoas envolvidas estariam protegidas antes que qualquer processo começasse. São Luís, 800 e tantos quilômetros pela estrada. Consigo te ajudar com o trajeto, disse a Patrícia. Tenho um contato que pode encontrar vocês a meio caminho e garantir uma escolta segura a partir daí. Mas o primeiro trecho vai ter que ser por conta própria. Quando a gente sai, amanhã de madrugada, antes de amanhecer, quanto menos gente vir, melhor. Desliguei. Sentei à mesa. Fiz as contas na cabeça.
800 quilômetros num Gol 98 com os pneus que estavam precisando de troca fazia um semestre. Com 2 idosos, um com pressão alta, uma com o braço machucado, pela estrada do interior do Maranhão, fugindo de gente que tinha carro bom e provavelmente tinha mais coisa ainda. Era loucura. Era absolutamente loucura. Mas a alternativa era ficar parada esperando a Iracema voltar com mais gente e dessa vez sem o sorriso educado na boca. Levantei, fui até o quarto. O nosso quarto, o do Antônio, e abri a gaveta da cômoda. Lá dentro, debaixo de um lenço dobrado que foi da minha mãe, havia uma foto. Eu e o Antônio na nossa bodas de prata, 26 anos atrás, ele de camisa branca e eu com um vestido azul que a minha prima tinha emprestado. Os dois sorrindo daquele sorriso de gente que não sabe que está sendo fotografada, e por isso sorri de verdade. Peguei a foto. Olhei por um tempo. Antônio, falei em voz alta, o que eu raramente fazia. Vou precisar que o carro aguente. Pus a foto no bolso do avental, junto com o cartão da Iracema. Fui até a cozinha fazer o jantar. Naquela noite, os 3 nos sentamos à mesa e eu contei o plano. Falei direto, sem rodeios, do jeito que o Antônio gostava que eu falasse. Dalva, você enrola demais quando fica com medo. Vai logo ao ponto. Contei da Patrícia, da promotora, de São Luís, da saída antes do amanhecer. Dona Cida me ouviu com as mãos pousadas sobre a mesa, juntas, os dedos entrelaçados. Quando terminei, ela não perguntou nada. Olhou para o marido. Ele olhou para ela. Aquele olhar de 53 anos que não precisa de palavra. A gente vai, disse ele. Tem mais uma coisa, falei. Se alguma coisa der errado no caminho, se eu mandar vocês saírem do carro por alguma razão, vocês saem, sem perguntar, sem esperar. Tá certo? Não vou deixar você se arriscar sozinha, disse seu Hermindo. Não tô pedindo permissão, respondi. Tô avisando. Ele me olhou. Um segundo de resistência masculina velha, daquela que não é machismo, é orgulho de homem que cuidou de família a vida inteira e não sabe deixar outra pessoa cuidar. Depois assentiu. Certo, disse ele. Dona Cida me olhou por cima da mesa. Dalva, disse ela. Era a primeira vez que ela dizia meu nome sem o dona na frente, igualzinho ao que o Hermindo tinha feito de manhã. Por que você está fazendo isso? A pergunta ficou no ar. Eu poderia ter dado uma resposta pronta. Poderia ter dito que era o certo a fazer, que não tinha como deixar, que qualquer pessoa faria o mesmo. Mas ela tinha me perguntado de verdade. E gente que pergunta de verdade merece resposta de verdade. Porque, disse eu devagar, faz 3 anos que acordo todo dia e não sei muito bem para quê. E pela primeira vez em 3 anos eu sei. O silêncio que veio depois era diferente de todos os outros silêncios daquela casa. Era o silêncio de coisa que se encaixou. Twin suspirou nos meus pés, embaixo da mesa. A chaleira chiou no fogão. A noite lá fora estava quieta, mas eu sabia que a quietude não ia durar e que antes do sol aparecer, a gente precisava estar na estrada. Nunca tinha ido a São Luís. 32 anos de casada com o Antônio, que era homem de terra e não de cidade, e nunca fomos. Os filhos foram. A Rosângela passou uma temporada lá quando era nova, tentando emprego. Mas eu nunca. Interior era o meu mundo, e eu não sentia falta do que não conhecia. A cidade entrou pela janela do carro aos poucos, como coisa que vai sendo montada enquanto a gente olha. Primeiro os postos de gasolina e os galpões da beira da rodovia. Depois, os bairros que foram crescendo sem planejamento, espalhados, com aquela cara de cidade brasileira que cresceu rápido demais e não teve tempo de pensar. Depois, as ruas mais largas, os prédios mais altos, o trânsito que existe de um jeito diferente do interior, mais denso, mais impaciente, mais anônimo. O Marcos nos guiou até um prédio de escritórios no centro, num bairro que eu não aprendi o nome, de fachada simples, que não dizia nada sobre o que havia dentro. Estacionou. Nos fez sinal para seguir.
Dona Cida olhou pela janela com os olhos abertos de quem está vendo algo novo e quer guardar cada detalhe. Seu Hermindo estava quieto, fechado naquele silêncio específico que eu já tinha aprendido a reconhecer nele. Não era o silêncio do cansaço, era o silêncio da preparação, do homem que sabe que o momento mais difícil ainda está por vir e está juntando tudo que tem para enfrentá-lo. Como você está? Perguntei enquanto desligava o motor. Ele me olhou. Com medo, disse ele. Simples assim, sem vergonha, sem rodeio. A honestidade de gente que já passou da idade de fingir. De falar? De não ser ouvido, disse ele. De contar tudo e alguém decidir que não é suficiente. Que velhos são confusos, que a memória falha, que a palavra deles não vale. Pausa. Já aconteceu antes. Tentei falar com um enfermeiro uma vez. Ele olhou para mim do jeito que se olha para criança que está inventando história. Aquilo doeu num lugar que eu não esperava. Então você conta para mim primeiro, disse eu. Tudo que vai falar lá dentro me conta agora. Eu ouço, eu acredito, e aí você entra lá sabendo que pelo menos uma pessoa já ouviu e já acreditou. Ele ficou me olhando por um momento. Dona Cida, do banco de trás, pôs a mão no ombro dele. Vai, ela disse. Só isso. E ele contou. Ali no carro parado, com o sol de São Luís batendo no para-brisa e o barulho da cidade ao redor, seu Hermindo contou tudo do começo. Não do jeito fragmentado que tinha contado na minha cozinha, mas de forma ordenada, com datas que ele tinha guardado na cabeça, com nomes, com detalhes. A comida que foi rareando, os remédios trocados, a doutora Iracema chegando, os funcionários antigos sendo demitidos um a um e substituídos por gente nova que não olhava nos olhos dos internos. As transferências, os nomes dos que tinham sumido, o bilhete do seu Argemiro que ele sabia que era forjado porque conhecia a letra do homem e o bilhete tinha letra diferente. Ouvi tudo. Não interrompi uma vez. Quando ele terminou, fiz o que tinha prometido. Eu acredito em você, disse. O ombro dele desceu meio centímetro. Então vamos, disse ele. A promotora, a doutora Fernanda Leal, era mais jovem do que eu esperava. Uns 35 anos, cabelo preso, óculos finos, uma expressão de pessoa que aprendeu a não deixar o rosto mostrar o que está sentindo, porque o trabalho exige isso. Mas quando seu Hermindo entrou na sala e ela se levantou para cumprimentar, eu vi alguma coisa nos olhos dela que não era profissional. Era o que a gente sente quando finalmente coloca rosto em nome que carregou por tempo demais. Seu Hermindo, ela disse, apertando a mão dele com as duas mãos. Fico muito feliz que o senhor esteja aqui. A senhora vai ouvir o que eu tenho para dizer? Ele perguntou direto. Vou ouvir tudo. E vai acreditar? Uma pausa brevíssima. Vou investigar com o que o senhor me der, disse ela. E o que eu vi até agora me diz que o senhor tem muito mais do que eu preciso para começar. Ele assentiu. Sentou na cadeira que ela indicou. Eu fiquei do lado de fora com a Patrícia, que tinha chegado antes de nós de ônibus e me abraçou quando me viu com o abraço de quem abraça alguém que nunca viu, mas conhece fundo. Era uma moça pequena, de óculos grandes, cabelo cacheado, com uma energia de quem não para nunca, mas não porque gosta de movimento, porque não consegue descansar enquanto há coisa errada no mundo. Você está bem? Ela me perguntou. Estou cansada, respondi com honestidade. Tiveram um problema na estrada? Apareceu um carro atrás da gente de madrugada. Consegui desviar por uma estradinha que conheço. Ela fechou os olhos por meio segundo. Me desculpa, disse ela. Não devia ter pedido isso para você. Não tinha o direito. Pediu e foi certo, disse eu. Não me arrependo. E ficamos sentadas num corredor de cadeiras duras, aguardando.
A dona Cida tinha ido com o Marcos tomar café numa lanchonete do andar de baixo. Ela tinha insistido em esperar lá fora porque disse que sala de depoimento cheirava a coisa triste, e ela já tinha cheirado coisa triste suficiente por uma vida. Eu entendi e deixei. Eram 10 da manhã. Às 11h20, a Patrícia recebeu uma mensagem no celular e ficou quieta de um jeito que me chamou a atenção. "O que foi?" perguntei. Ela me mostrou a tela. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, com apenas uma frase: "Diga pra velha que ela vai se arrepender de ter metido o nariz onde não devia." Olhei para a mensagem. Olhei para ela. "Bloqueia e guarda o print", disse eu. "Isso é prova." Ela me olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com admiração. "Você é assim desde sempre ou foi essa semana que te transformou?" ela perguntou. Pensei na resposta. Acho que eu sempre fui", disse. "Só estava guardando para quando precisasse." Seu Hermindo ficou 2 horas e 40 minutos dentro daquela sala. Quando saiu, estava cansado de um jeito que era diferente do cansaço do corpo. Era o cansaço de quem abriu uma coisa fechada dentro de si e deixou tudo sair. Os ombros estavam levemente curvados, não de derrota, mas de alívio. Como quem tirou um peso das costas e ainda está se acostumando a andar sem ele. A doutora Fernanda saiu logo atrás. Chamou a Patrícia para conversar no corredor por alguns minutos. Eu fiquei com seu Hermindo. Sentei do lado dele. Não disse nada por um tempo. "Como foi?" perguntei por fim. "Ela ouviu tudo", disse ele. Voz baixa, firme, com algo nela que eu não sabia nomear de imediato. Depois entendi. Era inteireza, era o som de homem que está inteiro de volta. Fez perguntas certas, não tentou me confundir, não duvidou, não ficou me olhando com aquela cara. Tratou o que eu disse como o que era, verdade. "Bom, mencionou o seu Argemiro pelo nome", disse ele. A voz engrossou um pouco nesse ponto, só um pouco, como correnteza que bate numa pedra, mas continua. "Disse que o nome dele e dos outros 7 estão no processo formal agora, que vão ser investigados como desaparecimentos, não como transferências voluntárias." Fechei os olhos por um segundo. 8 pessoas, 7 que tinham sumido antes, mais o seu Argemiro que seu Hermindo tinha visto por último. 8 nomes que o mundo tinha decidido que não importavam porque eram velhos, porque eram pobres, porque eram do interior, porque não tinham quem gritasse por eles. Até agora. "E a Iracema?" perguntei. "A promotora disse que o mandado de investigação vai ser emitido hoje ainda, que ela não pode saber antes que seja entregue ou vai destruir provas." Ele me olhou. E sobre a mensagem que a Patrícia recebeu, ele tinha ouvido de longe, eu percebi. Isso também entrou no processo. Ameaça à testemunha e à pessoa que as protegeu. A pessoa que as protegeu. Aquelas palavras pousaram em mim de um jeito estranho, não com orgulho, com peso. O tipo de peso bom que a gente sente quando fez algo que importa e sabe que importou. Ela disse uma outra coisa, disse seu Hermindo devagar. "O quê?" "Que é possível que o Júnior, o funcionário que nos ajudou a sair, esteja em perigo, que precisam localizá-lo antes que a Iracema perceba que o processo está em andamento." Aquilo me gelou. Aquele menino novo que tinha deixado um portão aberto numa noite porque não conseguia ficar quieto diante de coisa errada. "Espero que ele esteja bem", disse eu. "Eu rezo por isso todo dia", disse seu Hermindo. A doutora Fernanda voltou para a sala e nos chamou. Sentamos os 3. Eu, seu Hermindo e dona Cida, que o Marcos tinha ido buscar. Numa mesa grande de vidro, com cadeiras desconfortáveis e um ar-condicionado frio demais que eu não me atrevi a pedir para desligar. "Preciso que os senhores fiquem em São Luís por pelo menos 48 horas", disse a promotora. "Tem um lugar seguro para vocês ficarem. Uma casa de acolhimento da promotoria, discreta, sem endereço divulgado." Ela olhou para mim. "A senhora também está incluída nessa proteção, dona Dalva."
A mensagem que a Patrícia recebeu indica que sabem do seu envolvimento. E a minha fazenda? Perguntei. O que há na fazenda que não pode esperar 48 horas? Pensei. Pensei no gado, nas 3 vacas que iam precisar de água e pasto. Pensei no twin que eu tinha deixado com comida suficiente e portão aberto para ele circular. Pensei na casa vazia, com as camas feitas e o fogão frio. Pensei na cadeira do Antônio na varanda. Nada que não possa esperar, disse. Ela assentiu. Há uma última coisa, disse ela, e o jeito que ela disse me preparou para algo difícil. O advogado da Iracema já entrou em contato com a promotoria esta manhã. Antes mesmo de ela saber do depoimento, o que me diz que ela monitora nossos movimentos de alguma forma. O advogado alega que os 2 idosos saíram voluntariamente, que há risco de saúde em mantê-los fora da instituição e que a pessoa que os está retendo, esse foi o termo usado, pode responder por sequestro qualificado. O silêncio na sala ficou pesado. Sequestro, repeti. A palavra tinha uma textura estranha na boca. É a palavra deles, não a minha, disse a promotora com firmeza. Do ponto de vista jurídico, a situação é a oposta. Eles que têm responsabilidade pelos desaparecimentos, pelos maus tratos, pela ameaça que a senhora recebeu. Mas quero que a senhora saiba o que está sendo dito, porque pode aparecer na imprensa antes que eu consiga agir. Olhei para seu Hermindo, olhei para Dona Cida. Ela estava com as mãos sobre a mesa juntas, tranquila de um jeito que só se consegue quando se passou por coisa suficiente para saber que o pânico não resolve. Pode aparecer, disse eu, mas a verdade também vai aparecer. E a verdade demora mais, mas chega. A promotora me olhou com aquela expressão contida que eu já tinha aprendido a ler. Era concordância. Silenciosa, profissional, mas era. Vou precisar de um depoimento seu também, dona Dalva, disse ela. Tudo o que aconteceu desde que eles chegaram na sua porta. O carro que apareceu, a visita da Iracema, a fuga, a mensagem, tudo. Quando quiser, disse eu. Ela abriu um bloco de notas e eu comecei a contar. Contei por 1h30. Contei do twin que latiu 3 vezes e de mim descendo os degraus da varanda sem saber bem porquê. Contei do feijão esquentado e do copo de água e dos olhos de Dona Cida, que tinham aquele misto de súplica e vergonha, que é o olhar de quem nunca pediu nada e precisou pedir. Contei da Iracema no portão com o sorriso que não chegava nos olhos e o cartão entre as ripas de madeira. Contei da madrugada, dos faróis no retrovisor, da estradinha de terra no escuro e da ponte do riacho do Cipó que gemeu, mas aguentou. Contei do sonho do Antônio, da cadeira da varanda que eu não sentava mais, da foto que eu tinha colocado no bolso. Senti a promotora hesitar quando cheguei nessa parte. Uma hesitação mínima, profissional, mas eu vi. A foto é importante? Ela perguntou com cuidado. Não juridicamente, disse eu. Mas sim, ela não perguntou mais nada sobre isso. Escreveu alguma coisa no bloco e continuou. Quando terminei, ela pousou a caneta. Dona Dalva, disse ela, o que a senhora fez nos últimos 3 dias não foi simples. Quero que a senhora saiba que o depoimento dela é tão importante quanto o do seu Hermindo. A senhora é a testemunha externa, a pessoa sem vínculo direto com a instituição que pode corroborar a conduta deles, a visita da Iracema, o carro que a seguiu, a mensagem de ameaça. Sem a senhora, teríamos a palavra de 2 idosos contra uma instituição com proteção política. Com a senhora, temos algo mais. Fiquei quieta um momento. Não fiz isso para ser importante, disse por fim. Eu sei, disse ela. E dessa vez, o tom era diferente. Era o tom de pessoa falando fora do protocolo. Foi por isso que funcionou. Naquela noite, na casa de acolhimento da promotoria, um apartamento simples num bairro que não aprendi o nome, com 3 quartos, uma cozinha pequena
e uma janela que dava para um muro. Os três comemos juntos pela primeira vez, sem o peso do medo imediato sobre a mesa. Não que o perigo tivesse passado, não que eu soubesse o que ia acontecer dali para frente, mas havia uma diferença entre o medo de antes, o medo que não tinha testemunha, que não tinha nome, que era só nosso, e o medo agora, que estava dentro de um processo formal, que tinha sido dito em voz alta, numa sala com gravação e bloco de notas, e alguém com autoridade que tinha ouvido e acreditado. O medo não tinha sumido. Tinha mudado de forma. Dona Cida tinha encontrado um mercadinho perto. Ela e o Marcos tinham ido enquanto eu dava depoimento, e tinha comprado arroz, feijão, linguiça e tomate. Cozinhou na cozinha pequena do apartamento, com aquela naturalidade de mulher que cozinha em qualquer fogão sem precisar se adaptar, porque cozinhar não é sobre o fogão, é sobre a mão. O cheiro do refogado tomando o apartamento foi a coisa mais bonita daquele dia inteiro. Sentamos, comemos, falamos pouco. Seu Hermindo disse que ia ligar para um dos filhos depois do jantar. Não para pedir ajuda, ele deixou claro, mas porque havia coisas que um pai não podia deixar sem dizer, independente do que o filho tivesse feito ou deixado de fazer. Dona Cida disse que queria ver o mar. São Luís era cidade litorânea, ela sabia, e nunca tinha visto o mar. Eu disse que amanhã cedo a gente via. Ela sorriu, um sorriso que era pequeno, mas que chegou nos olhos. Nos dois olhos, sem reserva, sem peso. 53 anos de vida com um homem bom, 3 filhos criados, velha idade entregue a gente que não prestava, 2 dias de fuga pela estrada do Maranhão. E ainda conseguia sorrir para a ideia de ver o mar. Tem gente que a vida bate e bate e bate e não consegue dobrar. A Dona Cida era desse tipo. Eu queria ser desse tipo. Talvez já fosse, um pouco, e não tivesse percebido. De madrugada, quando os dois já dormiam e o apartamento estava quieto, sentei na janela que dava para o muro e escrevi uma mensagem para o Eduardo, meu filho do Pará que tinha mandado dinheiro e carta pedindo que eu vendesse a terra. Escrevi, Eduardo, estou bem, estou em São Luís por uns dias. Quando eu chegar em casa, te conto tudo. Te amo. Ele respondeu em 2 minutos. De madrugada, o menino estava acordado, provavelmente com o bebê novo que eu ainda não tinha ido conhecer. Mãe, que susto! Fica bem. A gente liga amanhã. Fiquei olhando para a mensagem dele por um tempo. O bebê, meu neto, que eu ainda não tinha ido ver porque a fazenda era a fazenda e o Pará era longe e eu tinha parado de fazer planos quando o Antônio foi. Talvez fosse hora de começar de novo, não de vender a terra era a terra, mas de ir ao Pará, de ver o bebê, de sentar na cadeira do Antônio na varanda uma vez, só uma, e deixar o sol bater no rosto e não ter medo de sentir. Fechei o celular, olhei para o muro do quintal, respirei. O mar de São Luís não é azul. Eu não sabia disso. Imaginava que todo o mar era azul, daquele azul de cartão postal, daquele azul que aparece em propaganda de viagem. Mas o mar que a gente viu naquela manhã, do mirante da Ponta da Areia, era uma coisa diferente. Era verde acinzentado, pesado, com aquela cor de água que carrega muita história, muita lama de rio misturada, muita coisa que o mar engoliu e ainda está digerindo. Era honesto. Era o tipo de beleza que não precisa de adorno. Dona Cida ficou parada no mirante por um tempo longo, o cabelo branco sacudindo no vento úmido, as mãos no corrimão de ferro, os olhos abertos para aquela imensidão que ela nunca tinha visto. Seu Hermindo estava do lado dela, ombro contra ombro, igualmente quieto. Eu fiquei um pouco atrás dos dois, respeitando. Tem coisa que é de dois. Tem momento que a gente não entra, só testemunha de longe. E testemunhar de longe também é forma de amor. Saber reconhecer o que não é seu e mesmo assim ficar perto o suficiente para proteger. É maior do que eu pensava, disse Dona Cida por fim. Concordou seu Hermindo, mais barulhento também.
Mas bonito é bonito. Ficamos lá uns 20 minutos. O sol já estava alto, quente, com aquele calor úmido de cidade litorânea que é diferente do calor seco do interior, mais pesado, mais grudento, que deixa a roupa colada e o cabelo sem forma. Mas havia no ar um cheiro que eu nunca tinha sentido, aquele cheiro de sal e de coisa viva e de distância que o mar carrega, e que por alguma razão me fez pensar no Antônio com mais ternura do que dor. Ele teria gostado. Ele que nunca foi ao mar também, que era homem de terra e não de água, mas que tinha uma curiosidade pelo mundo que eu às vezes sufocava com minha praticidade. Devíamos ter vindo, pensei. Devíamos ter saído mais. Mas o passado não tem conserto, só tem aprendizado se a gente deixar. Na tarde daquele mesmo dia, a doutora Fernanda nos chamou de volta ao prédio da promotoria. O mandado de investigação tinha sido emitido. A Polícia Civil tinha sido acionada. A Iracema tinha sido notificada formalmente, o que significava que ela sabia que o processo estava em andamento, que as proteções políticas que ela tinha não eram suficientes para barrar uma investigação formal do Ministério Público Estadual. Havia mais. O Júnior, disse a promotora, e eu me endireitei na cadeira. O funcionário que ajudou os senhores a sair. Ele foi localizado. Seu Hermindo ficou absolutamente quieto. Ele está bem, disse ela rapidamente lendo o rosto dele. Saiu da cidade 3 dias atrás. Foi para a casa da mãe em Carolina. Estava com medo, mas está bem. Já entrou em contato conosco e vai colaborar com a investigação. O ar que seu Hermindo soltou naquele momento era do tipo que eu já tinha ouvido uma vez antes, no carro, depois que os faróis passaram sem parar. Era o ar de quem não sabia que estava aprendendo até soltar. Graças a Deus, ele disse, muito baixo. Graças a Deus, repetiu Dona Cida do lado dele, com a mão posta sobre a dele sobre a mesa. A promotora continuou. Os outros desaparecimentos estavam sendo investigados como tal, não como transferências, não como abandono voluntário. 7 nomes, 8 com o seu Argemiro. Cada família estava sendo contactada. Alguns internos tinham sido localizados vivos em clínicas clandestinas sem registro, em condições precárias, no interior do Piauí. Mais de 500 quilômetros de distância, sob nomes diferentes nos prontuários. Os outros ainda não tinham sido encontrados. A promotora não disse o que todos sabíamos sobre esses outros. Não precisou. E nós? Perguntou seu Hermindo. O que acontece com a gente agora? Do ponto de vista legal, os senhores estão livres, disse ela. Não há nenhuma obrigação de retornar ao lar São Benedito. A instituição está sob investigação e pode ter as atividades suspensas ainda essa semana. Uma pausa. A questão é prática. Onde os senhores vão ficar? Silêncio. Eu olhei para eles dois. Eles me olharam. E aí aconteceu uma coisa que eu não tinha planejado, que não tinha pensado, que não tinha passado pela minha cabeça em momento nenhum de tudo aquilo. Mas que, quando saiu da minha boca, soou tão óbvio que me perguntei por que tinha demorado. Comigo, disse eu. Enquanto precisarem, ficam comigo. A promotora quis me falar a sós por um momento, depois que os dois saíram com o Marcos. Tem certeza do que está propondo? Ela me perguntou sem rodeio. Sei que o coração fala alto nessa situação, mas é compromisso real. São 2 pessoas idosas, com condições de saúde que vão precisar de acompanhamento. Bem, tenho 43 hectares, disse eu. 3 vacas e um cachorro que já adotou o seu Hermindo como dono. Tenho fogão bom, quarto sobrando e 3 anos de silêncio que precisam de alguma coisa dentro deles. Ela me olhou por um momento. Preciso que seja uma decisão racional, não só emocional. É as 2 coisas, disse eu, que nem toda decisão certa. Uma pausa. Vou providenciar acompanhamento de assistência social, disse ela por fim. Visitas mensais, suporte com medicação, documentação, mas a decisão final sobre moradia é deles, não minha.
Eu sei, disse eu. Só ofereci. Eles que decidem. Eles decidiram naquela mesma noite, quando contei a proposta na cozinha pequena do apartamento com o muro do quintal pela janela. Seu Hermindo ficou quieto por um tempo. Aquele silêncio de homem que está pesando coisa com cuidado, que não quer tomar decisão por impulso, mas por escolha verdadeira. Dona Cida não ficou quieta. Dona Cida disse: Dalva, você cozinha bem. Razoável, respondi. Então eu ensino o que falta, disse ela, e você me ensina a cuidar de gado. Seu Hermindo sorriu. Um sorriso pequeno, controlado, mas que chegou nos olhos. Certo, disse ele. Certo então. Voltamos 3 dias depois. A estrada de chão, no caminho de volta, parecia diferente. Não era diferente. Era a mesma poeira vermelha, o mesmo capim balançando nas margens, os mesmos buracos que eu conhecia e desviava por memória. Mas eu era diferente. E quando a gente muda, o mundo que a gente olha também muda de jeito, porque o mundo sempre foi mais o que a gente enxerga do que o que está lá. Seu Hermindo foi de ônibus com a Dona Cida. A Patrícia tinha conseguido as passagens, e era mais seguro assim, mais descansado para eles. Eu fui sozinha no Gol, que tinha aguentado tudo sem reclamar, que era carro de roça verdadeiro. Deixei o ar-condicionado que não funcionava e abri as janelas dos 2 lados, e o vento do Maranhão entrou e bagunçou o pouco de cabelo que eu tenho, e cheirou a terra e a capim e a chuva que tinha caído 2 dias atrás e ainda estava úmida na poeira. Cheirou a casa. Quando entrei na estrada de barro do sítio, vi o Twin antes de parar o carro. Ele estava na beira da estrada do lado de fora do portão. O portão que eu tinha deixado aberto para ele circular, com as orelhas erguidas e aquela expressão séria de cachorro que esperou e sabia que ia acontecer, mas esperou do mesmo jeito. Parei o carro. Desci. Ele veio até mim com aquele trote meio torto que tinha desde filhote. A pata direita traseira sempre um pouco fora do ritmo das outras, e se jogou contra minhas pernas com toda a força de cachorro médio que não mede bem o próprio peso. Me abaixei, abracei, senti o pelo áspero e quente e o cheiro de terra e sol, que era o cheiro dele. Tá bem, Twin, disse. Tô em casa. Entrei no terreiro. A casa estava exatamente como eu tinha deixado. Camas feitas, fogão frio, a toalha xadrez sobre a mesa da cozinha, a chaleira no fogão a lenha onde eu sempre deixo. A cadeira do Antônio na varanda com aquela posição que nunca muda porque eu nunca sento nela e ela nunca se move. Fui até a varanda. Fiquei olhando para a cadeira. O sol estava descendo. 1 da tarde, talvez, e a luz batia de lado na madeira velha do balanço, com aquele dourado que só existe no interior, no horário em que o sol não está mais no pico, mas ainda tem força. A cadeira brilhou levemente. Ficou bonita, daquele jeito que coisa simples fica bonita quando a luz certa bate nela. Sentei. Sentei na cadeira do Antônio pela primeira vez em 3 anos e 2 meses. A madeira estava morna do sol. O balanço se moveu levemente, aquele ritmo quieto que a cadeira de balanço tem, para frente, para trás, para frente, para trás, como respiração, como maré pequena. Fechei os olhos. Não chorei. Queria que eu dissesse que chorei, que teve lágrima e catarse e tudo aquilo que a gente espera de momento como esse. Mas não veio choro. Veio uma coisa mais simples e mais funda. Veio sossego, aquele sossego que não é a ausência de dor, mas é a dor que foi ao lugar certo, que está no compartimento certo dentro de você, que não está mais espalhada em tudo que você toca e tudo que você vê. Sossego. Você fez certo, Dalva. Eu sabia. O ônibus chegou às 4 da tarde. Fui buscar os 2 na parada do vilarejo. O mesmo ponto empoeirado com a placa desbotada onde o seu Hermindo e a Dona Cida tinham chegado. Sabe Deus de onde quando tudo aquilo começou, exceto que desta vez eu sabia de onde vinham e sabia que não iam embora mais. Eles desceram o ônibus devagar, a Dona Cida com cuidado por causa do joelho,
o seu Hermindo com a mão estendida para ela no degrau. O motorista do ônibus esperou sem reclamar. Talvez tivesse aprendido ao longo de uma vida de estrada a reconhecer quando o tempo não é a coisa mais urgente. Quando os dois pisaram no chão de terra e me viram, a dona Cida disse: "Que calor." "Agosto", eu disse. "Só piora até setembro." "Deus me livre." Seu Hermindo olhou ao redor. Olhou para a estrada, para a poeira, para o capim ressequido dos dois lados, para o céu que estava naquele laranja pré-pôr do sol, que é a coisa mais bonita do interior brasileiro e que ninguém que nasceu aqui consegue descrever direito para quem não viu. "Boa terra", disse ele. "É", disse eu. Coloquei as malas deles no porta-malas do Gol. Malas pequenas. A Patrícia tinha conseguido com doação, porque eles tinham saído do asilo sem nada. Eram malas novas, de loja de fábrica, com aquele cheiro de plástico que vai embora depois de uns dias, mas cheias com o suficiente: roupa, sapato, os documentos que a assistência social tinha providenciado, uma Bíblia que Dona Cida tinha pedido especificamente que comprasse para ela, gastos custeados pela ação da promotoria, que tinha fundo específico para isso. Entrei no carro. Os dois entraram. Fomos. A estrada de chão bateu embaixo dos pneus com aquele ritmo que eu já não ouvia mais, porque era parte do fundo sonoro da minha vida, mas que eles ouviram, eu vi pelo jeito que os dois ficaram quietos e atentos, absorvendo. "Tem riacho perto?" perguntou o seu Hermindo. "O riacho do Cipó passa a 2 quilômetros do sítio", disse eu. "Esse tempo de seca está fraco, mas existe. Gosto de ouvir água", disse ele. "Desde menino." "Tem sapo também", disse eu. "A noite incomoda." "Não incomoda não", disse Dona Cida do banco de trás. "Sapo é sinal que tem vida." Entramos no portão do sítio. O Twin foi receber. Primeiro correu na minha direção, depois percebeu os outros dois descendo do carro e foi verificar. Aquele focinho sério farejando o tornozelo, joelho, bolsa, com a metodologia própria que os cachorros têm. Seu Hermindo estendeu a mão. Twin farejou, lambeu, decidiu. "Ele aprovou", disse eu. "Já sabia", disse seu Hermindo. Naquela noite cozinhamos os três juntos. Dona Cida assumiu o fogão como se o fogão sempre fosse dela. Mexia no tempero, provava com a colher de pau com aquela seriedade de quem leva a cozinha a sério. Mandava o seu Hermindo buscar o sal. Mandava eu picar o coentro mais fino, que você tá picando grosso demais, Dalva. Coentro não é lenha. Eu obedeci, porque havia autoridade naquele jeito e porque estava certa. Meu coentro de fato sai grosso, o Antônio reclamava. Seu Hermindo picou cebola sem reclamar do olho que ardeu. Lavou os pratos enquanto a comida cozinhava. Conversou com o Twin, que ficou debaixo da mesa esperando sobra, com a paciência de cachorro que sabe que a espera tem recompensa. O feijão ficou melhor do que o meu. Não disse isso em voz alta, mas era verdade. Jantamos com a janela aberta para o terreiro, e o vento de agosto que entrou trouxe o cheiro da terra e dos grilos que tinham começado, e o barulho distante de algum gado no pasto do vizinho, e aquele silêncio do interior que não é silêncio de verdade. É cheio, é vivo, é o som de coisa que existe sem precisar de público. Depois do jantar, tomamos café na varanda. A cadeira do Antônio estava lá. Eu me sentei na minha. Seu Hermindo ficou de pé no canto, os braços no corrimão, olhando o pôr do sol que ainda tinha um risco laranja no horizonte. Dona Cida sentou na cadeira do Antônio, devagar, sem saber o que era, sem cerimônia. Eu olhei, não senti o que esperava sentir, senti algo mais suave. Senti que estava certo, que cadeira de quem a gente amou não é santuário, é cadeira. E cadeira existe para sentar, e quem senta nela não apaga quem sentou antes, só acrescenta mais história ao que a madeira já sabe. "Dalva", disse seu Hermindo, os olhos ainda no horizonte. "Sim, obrigado." Fiz uma pausa. Olhei para aquele risco laranja que estava sumindo devagar. A última luz do dia se despedindo com calma, sem pressa,
como quem sabe que amanhã volta. Não precisa, disse eu. Precisa, disse ele firme. Não de você, de mim. Eu preciso dizer. Aceitei. Fiz que sim com a cabeça. O silêncio depois era do tipo bom, do tipo que não precisa ser preenchido porque já está completo. Semanas depois, a Patrícia me ligou com novidades. O lar São Benedito tinha tido as atividades suspensas por determinação judicial. A Iracema tinha sido indiciada. Maus tratos, apropriação indébita de recursos dos internos e falsificação de documentos relacionada ao desaparecimento de pelo menos 3 dos 8. O processo ainda estava andando, ainda ia demorar. Lei no Brasil anda no passo que anda, e a gente aprende a ter paciência com isso ou enlouquece. Dos internos desaparecidos, 4 tinham sido encontrados vivos, em condições difíceis, mas vivos, em clínicas não registradas, no interior do Piauí e do Tocantins. Os outros 3 ainda não tinham sido localizados. Esses 3 pesavam. Pesavam de madrugada quando eu acordava e ficava com o olho aberto no teto. Pesavam quando eu ia até a cerca do pasto e olhava para o horizonte. Pesavam do jeito que coisa injusta pesa quando a gente não pode resolver tudo. Quando o bem que se faz não desfaz o mal que já foi feito. Quando a história tem final aberto porque a vida não fecha capítulo com perfeição como a gente gostaria. Contei para o seu Hermindo. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse, reza com a gente hoje à noite? Não sou muito de rezar, disse. Não precisa ser, só precisa estar lá. Fiquei, nós 3 sentados na mesa da cozinha com a luz da lamparina. Tinha tido queda de energia aquela noite, coisa comum no interior. E seu Hermindo rezou pelo Argemiro e pelos outros 2 que ainda não tinham sido encontrados. Rezou com aquela voz firme que ele tinha em tudo, com aquelas palavras simples de homem que aprendeu a rezar antes de aprender a ler, que carrega a fé não como enfeite, mas como ferramenta. Eu fiquei com os olhos abertos enquanto ele rezava. Olhei para a chama da lamparina que balançava levemente no vento da janela. Pensei nos 3. Pensei que não existe consolo certo para isso. Não existe palavra que torna aceitável o fato de que gente foi usada, foi descartada, sumiu sem que o mundo piscasse. Não existe, e a gente que fica tem que aprender a viver com o peso desse saber, não fingindo que não existe, não se afogando nele, mas carregando com cuidado, como se carrega coisa frágil que não pode ser largada. Quando seu Hermindo terminou, ficamos em silêncio. A lamparina chamelejou. Obrigada, disse Dona Cida para mim. Não perguntei por que dessa vez. Só fiz que sim com a cabeça. O Eduardo veio me visitar no mês seguinte com a mulher e o bebê. Ficou 2 dias. Dormiu no quarto que era nosso, meu e do Antônio, sem cerimônia, porque filho não precisa de cerimônia em casa de mãe. Andou pelo pasto com o seu Hermindo, que foi mostrando o gado e dando opinião sobre o cercado que precisava de reforço no setor norte. Sentou na cozinha com a Dona Cida e comeu 2 pratos de feijão que ele disse que era o melhor que havia comido na vida. E eu fingi que não ouvi, mas ouvi. O bebê se chamava Miguel. Tinha 4 meses. Os olhos escuros do pai, a boca da mãe. E aquele cheiro de bebê que é impossível de descrever, mas que a gente que já segurou um filho nos braços nunca esquece. É cheiro de começo, de coisa que está sendo, de futuro que ainda não sabe que é futuro. Fiquei com ele no colo numa tarde enquanto o Eduardo e a Dona Cida conversavam na varanda e o seu Hermindo dormia a sesta no quarto do fundo e o Twin estava junto dos pés da cama do seu Hermindo porque tinha adotado o velho como parte da sua responsabilidade no mundo. Fiquei com o Miguel no colo e ele ficou me olhando com aqueles olhos que não piscam muito de bebê. Aquele olhar de quem está vendo tudo pela primeira vez e ainda não sabe que o que vê vai ficar. Oi, Miguel, disse baixinho. Ele moveu a boca. Fez um barulho pequeno. Não era palavra, não era nada. Era só a existência se manifestando com o som que tem.
Mas eu chorei. Chorei pela primeira vez desde que tudo aquilo começou. Não de medo, não de raiva, não de dor. Chorei daquele choro que não tem nome exato, que vem quando a gente entende que a vida ainda está acontecendo, que o mundo ainda está girando, que bebê ainda nasce e ainda olha pra gente com aqueles olhos e ainda faz aquele barulhinho pequeno de existência. E que isso é suficiente, que isso é mais do que suficiente, que isso é tudo. O Eduardo entrou pela porta de trás e me viu. Ficou parado um segundo. "Mãe", disse ele, com voz que era de menino mais do que de homem de 30 e tantos anos. "Tô bem", disse eu. "Deixa." Ele sentou do lado de mim. Não falou nada. Ficou lá, 2 minutos assim, a mãe chorando com o neto no colo e o filho sentado do lado, sem saber o que fazer, mas fazendo o único certo, ficando. Então o Miguel bocejou. Daquele bocejo longo e completo de bebê, com o braço estendido e o punhado de mão fechado e a língua para fora. Um bocejo que era praticamente uma declaração. E eu ri, e o Eduardo riu. E o choro foi junto com o riso, como costuma ser quando a coisa que a gente sente é grande demais para ter só uma saída. Uma última coisa, que ainda não sei bem como classificar. Uns 2 meses depois de tudo, quando a vida no sítio tinha voltado a ter ritmo, mas um ritmo diferente. Um ritmo que tinha 3 pessoas e um cachorro. E não era mais silêncio, mas não era barulho, era presença. Eu fui sozinha até o pasto ao anoitecer, como faço às vezes, para olhar o horizonte. O céu estava naquelas cores que não têm nome. Roxo e laranja, e um rosa que some rápido, com as primeiras estrelas aparecendo do lado do leste, onde o escuro chegava primeiro. O capim estava levemente dobrado pelo vento. As vacas pastavam longe, pequenas contra o horizonte, e eu tive a sensação, não o pensamento, não a ideia, mas a sensação, aquela que fica no corpo antes de chegar na cabeça, de que não estava sozinha. Não de maneira assustadora, não de maneira que deu medo, ou que eu precisaria explicar, ou que eu exigiria que alguém acreditasse. Apenas a sensação quieta e clara de presença. De alguém que havia estado naquele campo muitas vezes, que conhecia cada palmo daquela terra, que tinha olhado esse mesmo horizonte com esse mesmo vento na cara e tinha achado suficiente. Fiquei parada. "Fiz certo", disse em voz alta. Não era pergunta. O vento soprou. O capim ondulou. Os pássaros lá no mataburro do fundo cantaram por um momento e pararam. Não houve resposta. Claro que não houve resposta. O Antônio está morto e eu sei disso. Eu sei que a terra é terra e o céu é céu e os mortos não falam e a razão explica cada sensação que a gente tem de maneira que dissolve o mistério se a gente deixar. Mas eu não quis deixar, porque tem coisa que é mais verdade sentida do que explicada. Tem coisa que a razão não alcança, não por ser irracional, mas por ser de outro tamanho, de um tamanho que a razão é pequena demais para segurar. E eu aprendi, naqueles meses, que humildade não é só reconhecer o que não sabe. É também reconhecer o que sente, mesmo que não consiga provar. É respeitar o mistério sem precisar resolvê-lo. É ficar parada no pasto ao anoitecer com o vento no rosto e dizer obrigado sem saber bem para quem, mas dizer mesmo assim. "Obrigado", disse eu, pro vento, pro campo, pro Antônio que pode ter ouvido ou não ouvido, pro Miguel que nasceu, pra Dona Cida que estava na minha cozinha ensinando o feijão a ficar melhor, para seu Hermindo que acordava cedo e ia verificar o bezerro antes mesmo de eu pedir, para Patrícia que tinha um número de telefone disponível na hora certa, para aquele menino novo chamado Júnior que tinha deixado um portão aberto uma noite porque não conseguia ficar quieto diante de coisa errada, para tudo que me trouxe até aqui sendo quem eu sou. Obrigado. Voltei para casa. O cheiro do feijão da Dona Cida chegou antes de eu abrir o portão. O Twin me ouviu chegando e latiu uma vez. Uma latida de reconhecimento, de confirmação, de esse é o som de quem pertence aqui.
Entrei. A luz da cozinha estava acesa. Seu Hermindo estava à mesa com o rádio velho do Antônio, ligado num fio de sertanejo que ele tinha descoberto que captava se posicionasse a antena de um jeito específico. Dona Cida estava no fogão com a colher de pau. O vapor do feijão subia e embaçava levemente a janela de vidro que precisava de limpeza e que eu ia limpar semana que vem ou talvez não. "Cadê você?" perguntou Dona Cida sem virar o rosto do fogão. "No pasto", disse eu. "O feijão tá quase." Já sentei. O rádio cantou uma música que eu não conhecia, mas que tinha aquele ritmo de viola que o Antônio gostava. O Twin se deitou nos meus pés. O vapor do feijão aqueceu o ar da cozinha com aquele calor de coisa que nutre. E eu pensei que isso, exatamente isso, esse momento exato, essa cozinha, essa mesa, esse cheiro, esse calor, esses dois velhos que o mundo tinha decidido que não importavam mais e que importavam muito, eu pensei que isso era o que a vida tinha tentado me ensinar o tempo todo, desde que o Antônio foi, desde que a casa ficou quieta, desde que eu comecei a durar em vez de viver, que a vida não é o que a gente planeja. É o que chega na nossa porta quando a gente tem a coragem de não trancar. E que solitária a gente fica quando decide que nada mais vale a pena. E que solitária a gente deixa de ser quando decide, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vem depois, que ainda tem coisa valendo. Que ainda tem fim.